Lei número 6.880 dispõe sobre o Estatuto dos Militares. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: Estatuto dos Militares, Título 1, Generalidades, Capítulo 1, Disposições Preliminares, Artigo 1º. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Artigo 2º. As Forças Armadas essenciais à execução da política de segurança nacional são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. Artigo 3º. Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Parágrafo 1º. Os militares encontram-se em uma das seguintes situações: alínea A, na ativa, inciso 1, os de carreira, inciso 2, os incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar, ou durante as prorrogações daqueles prazos. Inciso 3º. Os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Inciso 4º. Os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva. E, inciso 5, em tempos de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. A linha B, na inatividade. Inciso 1º. Os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. Inciso 2º. Os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União. Inciso 3º. Os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, executado tarefa por tempo certo, segundo regulamentação, para cada Força Armada. Parágrafo 2º. Os militares de carreira são os da ativa, que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitalicidade assegurada ou presumida. Artigo 4º. São consideradas reserva das Forças Armadas. Inciso 1. Individualmente, a linha A, os militares da reserva remunerada e, a linha B, os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para a ativa. Inciso 2º. No seu conjunto, a linha A, as polícias militares e, a linha B, os corpos de bombeiros militares. Parágrafo 1º. A Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade, efeitos de mobilização e de emprego, reserva das Forças Armadas. Parágrafo 2º. O pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, bem como os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para ativa, só serão considerados militares quando convocados ou mobilizados para o serviço das Forças Armadas. Artigo 5º. A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar. Parágrafo 1º. A carreira militar é privativa do pessoal da ativa, inicia-se com o ingresso nas Forças Armadas e obedece às diversas sequências de graus hierárquicos. Parágrafo 2º. São privativas de brasileiro nato as carreiras de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Artigo 6º. São equivalentes as expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade militar, conferidas
aos militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar ou considerada de natureza militar, nas organizações militares das Forças Armadas, bem como na Presidência da República, na Vice-Presidência da República, no Ministério da Defesa e nos demais órgãos quando previstos em lei ou quando incorporados às Forças Armadas. Artigo 7º. A condição jurídica dos militares é definida pelos dispositivos da Constituição, que lhes sejam aplicáveis, por esse Estatuto, e pela legislação que lhe outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Artigo 8º. O disposto nesse Estatuto aplica-se no que couber, inciso 1, aos militares da reserva remunerada e reformados, inciso 2, aos alunos de órgão de formação da reserva, inciso 3, aos membros do magistério militar, inciso 4, aos capelães militares. Artigo 9. Os oficiais generais nomeados ministros do Superior Tribunal Militar, os membros do magistério militar e os capelães militares são regidos por legislação específica. Capítulo 2 do ingresso nas Forças Armadas. Artigo 10. O ingresso nas Forças Armadas é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das Forças Armadas, o brasileiro possuidor de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica poderá, mediante sua quiescência e proposta do ministro da força interessada, ser incluído nos quadros ou corpos da reserva e convocado para serviço na ativa em caráter transitório. Parágrafo 2º. A inclusão, nos termos do parágrafo anterior, será feita em grau hierárquico compatível com sua idade, atividades civis e responsabilidades que lhe serão atribuídas nas condições reguladas pelo Poder Executivo. Artigo 11. Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de oficiais da ativa e da reserva e de graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça ou não tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Parágrafo único. O disposto neste artigo e no anterior aplica-se também aos candidatos ao ingresso nos corpos ou quadros de oficiais, em que é exigido o diploma de estabelecimento de ensino superior, reconhecido pelo governo federal. Artigo 12. A convocação em tempo de paz é regulada pela legislação que trata do serviço militar. Parágrafo 1º. Em tempo de paz, e independentemente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior será regulamentado pelo Poder Executivo. Artigo 13. A mobilização é regulada em legislação específica. Parágrafo único. A incorporação às Forças Armadas de deputados federais e senadores, embora militares e ainda em tempo de guerra, dependerá da licença da Câmara respectiva. Capítulo 3. Da hierarquia militar e da disciplina. Artigo 14. A hierarquia e disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com grau hierárquico. Parágrafo 1º. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações dentro de um mesmo posto ou graduação. Se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Parágrafo 2º. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia
devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Artigo 15. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 16. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica das Forças Armadas, bem como correspondência entre postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e no quadro em anexo. Parágrafo 1º. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Presidente da República ou do Ministro da Força Singular e confirmado em carta patente. Parágrafo 2º. Os postos de almirante, marechal e marechal do ar somente serão providos em tempo de guerra. Parágrafo 3º. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. Parágrafo 4º. Os guardas-marinha, os aspirantes a oficial e os alunos dos órgãos específicos da formação de militares são denominados praças especiais. Parágrafo 5º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, quadros, armas, serviços, especialidades e subespecialidades são fixados separadamente para cada caso, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Parágrafo 6º. Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo quadro, arma ou serviço, e, se ainda necessário, a força armada a que pertencerem, conforme os regulamentos ou normas em vigor. Parágrafo 7º. Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. Artigo 17. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico ou correspondente é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, havendo empate, a antiguidade será estabelecida. Alínea A. Entre militares do mesmo corpo, quadro, arma ou serviço, pela posição na respectiva escala numérica ou registros existentes em cada força. Alínea B. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de praça e a data de nascimento, para definir a procedência, e neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo. Alínea C. Na existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra força singular, prevalece a antiguidade do militar, que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores. A linha D. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas letras A, B e C. Parágrafo 3º. Em igualdade do posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inativa. Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou de graduação, a precedência entre os militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada ou não que estejam convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Artigo 18. Em legislação especial regular-se-á: inciso 1. A precedência entre militares e civis em missões diplomáticas ou em comissão no país ou no estrangeiro e, inciso 2. A precedência nas solenidades oficiais. Artigo 19. A precedência entre as praças especiais e os demais praças é assim regulada. Inciso 1.
Os guardas-marinha e os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. Inciso 2. Os aspirantes alunos da Escola Naval e os cadetes alunos da Academia Militar das Agulhas Negras e da Academia da Força Aérea, bem como os alunos da Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, são hierarquicamente superiores aos suboficiais e aos subtenentes. Inciso 3. Os alunos da Escola Preparatória de Cadetes e do Colégio Naval têm precedência sobre os terceiros sargentos, aos quais são equiparados. Inciso 4. Os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, quando fardados, têm precedência sobre os cabos, aos quais são equiparados. Inciso 5. Os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada, no caso de militares, a antiguidade relativa. Capítulo 4 do cargo e função militares. Artigo 20. Cargo militar é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo. Parágrafo 1º. O cargo militar a que se refere este artigo é o que se encontra especificado nos quadros de efetivo ou tabelas de lotação das Forças Armadas, ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Parágrafo 2º. As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas. Artigo 21. Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação atingidos para o seu desempenho. Parágrafo único. O provimento de cargo militar far-se-á por ato de nomeação ou de determinação expressa da autoridade competente. Artigo 22. O cargo militar é considerado vago a partir de sua criação e até um militar nele tome posse, ou desde o momento em que o militar exonerado ou que tenha recebido determinação expressa da autoridade competente ou deixe e até que outro militar nele tome posse, de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do artigo anterior. Parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos militares cujos ocupantes tenham: a linha A, falecido; a linha B, sido considerados extraviados; a linha C, sido feitos prisioneiros; e a linha D, sido considerados desertores. Artigo 23. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar. Artigo 24. Dentro de uma mesma organização militar, a sequência de substituições para assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são as estabelecidas na legislação ou regulamentação específicas, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou o exercício da função. Artigo 25. O militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 21, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em dispositivo legal. Artigo 26. As obrigações que pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza não são catalogadas como posições tituladas em quadro de efetivo, quadro de organização, tabela de lotação ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar. Parágrafo único. Aplica-se no que couber a encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar o disposto nesse capítulo para cargo militar. Título 2. Das obrigações e dos deveres militares. Capítulo 1. Das obrigações militares. Seção 1. Do valor militar. Artigo 27. São manifestações essenciais do valor militar. Inciso 1. O patriotismo, traduzido pela vontade inabolável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida.
Inciso 2. O civismo e o culto das tradições históricas. Inciso 3. A fé na missão elevada das Forças Armadas. Inciso 4. O espírito de corpo, orgulho do militar, pela organização onde serve. Inciso 5. O amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida. E, inciso 6. O aprimoramento técnico profissional. Seção 2 da Ética Militar. Artigo 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos de ética militar. Inciso 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal. Inciso 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Inciso 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Inciso 5. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Inciso 6. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, e também pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Inciso 7. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Inciso 8. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Inciso 9. Ser discreto em suas atividades, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Inciso 10. Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza. Inciso 11. Acatar as autoridades civis. Inciso 12. Cumprir seus deveres de cidadão. Inciso 13. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Inciso 14. Observar as normas de boa educação. Inciso 15. Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Inciso 16. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Inciso 17. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Inciso 18. Abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas. A linha A, em atividades político-partidárias. A linha B, em atividades comerciais. A linha C, em atividades industriais. A linha D, para discutir ou provocar situações pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica e devidamente autorizado. E a linha E, no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Inciso 19. Zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética militar. Artigo 29. Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista, em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Parágrafo 1º. Os integrantes da reserva, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações militares e nas repartições públicas civis, de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Os militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no presente artigo. Parágrafo 3º. No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido aos oficiais titulares dos quadros dos serviços de saúde e de veterinária o exercício de atividades técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço
e não infrinja o disposto neste artigo. Artigo 30. Os ministros das forças singulares poderão determinar aos militares da ativa da respectiva força que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e a natureza dos seus bens, sempre que houver razões para que recomendem tal medida. Capítulo 2 dos deveres militares. Seção 1. Conceituação. Artigo 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à pátria e ao serviço, e compreendem essencialmente: inciso 1. A dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas, mesmo com o sacrifício da própria vida. Inciso 2. Culto aos símbolos nacionais. Inciso 3. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. Inciso 4. A disciplina e o respeito à hierarquia. Inciso 5. O rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens. E, inciso 6. Obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Seção 2 do Compromisso Militar. Artigo 32. Todo cidadão, após ingressar em uma força armada, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, na qual afirmará sua aceitação, consciente das obrigações e dos deveres militares, e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Artigo 33. O compromisso do incorporado, do matriculado e do nomeado, a que se refere o artigo anterior, terá caráter solene e será sempre prestado sob a forma de juramento à bandeira, na presença de tropa ou guarnição, formada conforme as dizeres estabelecidos nos regulamentos específicos das Forças Armadas, e tão logo o militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante das Forças Armadas. Parágrafo 1º. O compromisso de guarda-marinha ou aspirante a oficial é prestado nos estabelecimentos de formação, obedecendo o cerimonial ao fixado nos respectivos regulamentos. Parágrafo 2º. O compromisso como oficial, quando houver, será regulado em cada força armada. Seção 3. Do comando e da subordinação. Artigo 34. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o militar se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia da organização militar no que couber o estabelecido para comando. Artigo 35. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada das Forças Armadas. Artigo 36. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção. Artigo 37. Os graduados auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego de meios, quer na instrução e na administração. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os suboficiais, os subtenentes e os sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-se-lhe assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas, e a manutenção da coesão e do moral nas mesmas praças em todas as circunstâncias. Artigo 38. Os cabos, taifeiros mores, soldados de primeira classe,
taifeiros de primeira classe, marinheiros, soldados, soldados de segunda classe, taifeiros de segunda classe são essencialmente elementos de execução. Artigo 39. Os marinheiros recrutas, soldados de segunda classe constituem os elementos incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar inicial. Artigo 40. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições nos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Parágrafo único. Às praças especiais também se assegura a prestação do serviço militar inicial. Artigo 41. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Capítulo 3. Da violação das obrigações e dos deveres militares. Seção 1. Conceituação. Artigo 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas. Parágrafo 1º. A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Parágrafo 2º. No concurso do crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Artigo 42. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta da exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do militar com o cargo ou pela incapacidade para o militar das funções militares a ele inerentes. Artigo 44. O militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções militares a ele inerentes, será afastado do cargo. Parágrafo 1º. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da função. Alínea A. O Presidente da República. Alínea B. Os titulares das respectivas pastas militares e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. E, alínea C. Os comandantes, os chefes e os diretores na conformidade da legislação ou regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 2º. O militar afastado do cargo nas condições mencionadas neste artigo ficará privado do exercício de qualquer função militar, até a solução do processo ou das providências legais cabíveis. Artigo 45. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Seção 2 dos crimes militares. Artigo 46. O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra e dispõe sobre a aplicação aos militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos. Seção 3. Das contravenções ou transgressões disciplinares. Artigo 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares, estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento militar e a interposição de recursos contra as penas disciplinares. Parágrafo 1º. As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Parágrafo 2º. À praça especial aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Seção 4. Dos conselhos de justificação e de disciplina.
Artigo 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será, na forma da legislação específica, submetido a conselho de justificação. Parágrafo 1º. O oficial, ao ser submetido a conselho de justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções a critério do respectivo ministro, conforme estabelecido em legislação específica. Parágrafo 2º. Compete ao Superior Tribunal Militar em tempo de paz ou ao Tribunal Especial em tempo de guerra julgar em instância única os processos oriundos dos conselhos de justificação nos casos previstos em lei específica. Parágrafo 3º. A conselho de justificação poderá também ser submetido o oficial da reserva, remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Artigo 49. O guarda-marinha, o aspirante a oficial e as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como militares da ativa, serão submetidos a conselho de disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma de regulamentação específica. Parágrafo 1º. O Conselho de Disciplina obedecerá às normas comuns às três Forças Armadas. Parágrafo 2º. Compete aos ministros das Forças Singulares julgar, em última instância, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina, convocados no âmbito das respectivas Forças Armadas. Parágrafo 3º. O Conselho de Disciplina poderá também ser submetido à praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Título 3 dos Direitos e das Prerrogativas dos Militares. Título 1 dos Direitos, seção 1, enumeração. Artigo 50. São direitos dos militares, inciso 1, a garantia da patente em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes quando oficial nos termos da Constituição. Inciso 2. Provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação que possuía quando da transferência para a inatividade remunerada, se contar com mais de 30 anos de serviço. Inciso 3. O provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação, quando não contando 30 anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada ex officio, por ter atingido a idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação, ou ter sido abrangido pela cota compulsória. E, inciso 4, nas condições ou limitações impostas na legislação e regulamentação especificadas. A linha A. A estabilidade quando praça com 10 ou mais anos de tempo de efetivo serviço. A linha B. O uso das designações hierárquicas. A linha C. A ocupação de cargo correspondente ao posto ou graduação. A linha D. A percepção da remuneração. A linha E. A assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos, odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários. A linha F. O funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo Estado, quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno. A linha G. A alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos militares em atividade. A linha H. O fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, roupa branca, roupa de cama, fornecido ao militar na ativa, de graduação inferior a terceiro sargento, e em casos especiais a outros militares. A linha I. A moradia para o militar em atividade, compreendendo 1. Alojamento e organização militar, quando aquartelado ou embarcado, e 2. Habitação para si e seus dependentes em imóvel, sob a responsabilidade da União, de acordo com a disponibilidade existente. A linha L. A constituição de pensão militar.
M. A promoção. A linha N. A transferência a pedido para reserva remunerada. A linha O. As férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças. A linha P. A demissão e o licenciamento voluntários. A linha Q. O porte de arma quando oficial em serviço ativo ou em inatividade, salvo caso de inatividade por alienação mental, ou condenação por crimes contra a segurança do Estado, ou por atividades que desaconselhem aquele porte. A linha R. O porte de arma pelas praças com restrições impostas pela respectiva Força Armada. A linha S. Outros direitos previstos em leis específicas. Parágrafo 2º. São considerados dependentes do militar, inciso 1, a esposa, inciso 2, o filho menor de 21 anos, ou inválido ou interdito. Inciso 3, a filha solteira, desde que não recebam remuneração. Inciso 4, o filho estudante, menor de 24 anos, desde que não receba remuneração. Inciso 5, a mãe viúva, desde que não receba remuneração. Inciso 6, o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens 2, 3 e 4. Inciso 7, a viúva do militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes mencionados nos itens 2, 3, 4, 5 e 6 deste parágrafo, desde que vivam sob responsabilidade da viúva. Inciso 8. A ex-esposa com direito à pensão alimentícia, estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio. Parágrafo 3º. São ainda considerados dependentes do militar, desde que vivam sob sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na organização militar competente. A linha A. A filha, a enteada e a tutelada nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração. A linha B. A mãe solteira, a madrastra viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer dessas situações não recebam remuneração. A linha C. Os avós e os pais, ou inválidos ou interditos, e respectivos cônjuges, estes desde que não recebam remuneração. A linha D. O pai maior de 60 anos e seu respectivo cônjuge, desde que ambos não recebam remuneração. A linha E. O irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo. A linha F. A irmã, a cunhada, a sobrinha, solteiras viúvas separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração. A linha G. O neto, órfão, menor, inválido ou interdito. A linha H. A pessoa que viva no mínimo 5 anos sob sua exclusiva dependência econômica comprovada mediante justificação judicial. A linha I. A companheira, desde que viva em sua companhia há mais de 5 anos, comprovada por decisão judicial. A linha J. O menor, que seja sob sua guarda, sustento e responsabilidade mediante autorização judicial. Parágrafo 4º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º e 3º deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseja ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial. Artigo 51. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido ou qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ao ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 1º. O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá, a linha A, em 15 dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto ao ato que decorra de inclusão em cota compulsória ou de composição de quadro de acesso. Linha B, 120 dias nos demais casos. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente. Parágrafo 3º. O militar
só poderá recorrer ao judiciário após esgotados todos os recursos administrativos e deverá participar esta iniciativa antecipadamente à autoridade a qual estiver subordinado. Artigo 52. Os militares são alistáveis como eleitores desde que oficiais, guardas marinhas, aspirante oficial, suboficiais ou subtenentes, sargentos ou alunos das escolas militares de nível superior para a formação de oficiais. Parágrafo único. Os militares alistáveis são elegíveis atendidas as seguintes condições. Alínea A. Se contar pelo menos 5 anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo letivo, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento ex officio. Linha B. Se em atividade por 5 ou mais anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo letivo, afastado temporariamente do serviço ativo e agregado, considerado em licença, para tratar de interesse particular. Se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus, em função do tempo de serviço. Seção 2 da remuneração. Artigo 53. A remuneração dos militares será estabelecida em legislação específica comum às Forças Armadas. Inciso 1. Na ativa. Alínea A. Soldo. Gratificações de indenizações regulares. Inciso 2. Na inatividade. Alínea A. Proventos constituídos de soldo, os cotas de soldo e gratificações incorporáveis. Alínea B. Adicionais. Artigo 54. O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. Artigo 55. O valor do soldo é igual para o militar da ativa, da reserva remunerada ou reformado, de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto no item 2 do caput do artigo 50. Artigo 56. Por ocasião de sua passagem para inatividade, o militar terá direito a tantas cotas de soldo quantos forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade até ao máximo de 30 anos, ressalvado o disposto no item 3 do caput do artigo 50. Parágrafo único. Para efeito de contagem das cotas, a fração de tempo igual ou superior a 180 dias será considerada um ano. Artigo 57. Nos termos do parágrafo 9º do artigo 93 da Constituição, a proibição de acumular proventos de inatividade não se aplica aos militares da reserva remunerada e aos reformados, quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de função de magistério ou de cargo em comissão, ou quanto ao contrato para a prestação de serviços técnicos ou especializados. Artigo 58. Os proventos de inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos militares em serviço ativo. Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar da ativa, no posto ou graduação correspondente aos dos seus proventos. Seção 3 da promoção. Artigo 59. O acesso à hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo, e será feito mediante promoções de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares. Parágrafo único. O planejamento da carreira dos oficiais e das praças é atribuição de cada um dos ministérios das forças singulares. Artigo 60. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou escolha, ou ainda por bravura e post-mortem. Parágrafo 1º. Em casos extraordinários e independentemente de vagas, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição. Parágrafo 2º. A promoção de militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir
na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, pelo critério em que ora é feita a sua promoção. Artigo 61. A fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso nos diferentes corpos, quadros, armas ou serviços, haverá anual e obrigatoriamente um número fixado de vagas à promoção nas proporções abaixo indicadas. Inciso 1. Almirantes de esquadra, generais de exército e tenentes brigadeiros, 1/4 dos respectivos corpos ou quadros. Inciso 2. Vice-almirantes, generais de divisão e majores de brigadeiros, 1/4 dos respectivos corpos ou quadros. Inciso 3. Contra-almirantes, generais de brigada e brigadeiros, 1/4 dos respectivos corpos ou quadros. Inciso 4. Capitães de mar e guerra, coronéis, no mínimo 1/8 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. Inciso 5. Capitães de fragata e tenentes coronéis, no mínimo 1/15 dos corpos, quadros, armas ou serviços. Inciso 6. Capitães de corveta e majores, no mínimo 1/20 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. Inciso 7. Oficiais dos 3 últimos postos dos quadros de que trata a linha B do inciso 1 do artigo 98, 1/4 para o último posto, no mínimo 1/10 para o penúltimo posto, no mínimo 1/15 para o antepenúltimo posto dos respectivos quadros, exceto quando o último e o penúltimo postos forem capitão-tenente e capitão, e primeiro-tenente, caso em que as proporções serão no mínimo 1/10 e 1/20, respectivamente. Parágrafo 1º. O número de vagas para promoção obrigatória em cada ano base para os postos relativo aos itens 4, 5, 6 e 7 deste artigo será fixado para cada força em decretos separados até o dia 15 de janeiro do ano seguinte. Parágrafo 2º. As frações que resultarem da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo serão adicionadas cumulativamente aos cálculos correspondentes dos anos seguintes, até completar-se pelo menos um inteiro, que então será computado para a obtenção de uma vaga para a promoção obrigatória. Parágrafo 3º. As vagas serão consideradas abertas, alínea A, na data da assinatura do ato que promover, passar para inatividade, transferir de corpo ou quadro, demitir ou agregar o militar. Alínea B, na data fixada na Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas ou seus regulamentos, em casos nele indicados. E C, na data oficial do óbito militar. Artigo 62. Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para reserva remunerada ou reforma.